gostaria, para quem não me conhece, eu sou professora também da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e vocês sabem, mas muitos aqui não sabem, a gente vem acompanhando a discussão do projeto de lei de uso e ocupação do solo. Eu queria um minuto para que o professor Márcio Pinhon, que é do Instituto de Geociências, lesse um documento do Fórum UF Cidade. Por favor, são 5 minutos, eu acho que vai ser uma contribuição que a gente está trazendo. Professora Regina, boa tarde. Professora Regina é conselheira do concurso. Também gostaria de saudar aqui os conselheiros e conselheiras, tanto do concurso, Conselho Municipal de Política Urbana, quanto do Comando, que estão aqui presentes, tá? Agradeço também a presença de cada uma e de cada um de vocês. Eu só vou pedir para a gente ouvir primeiro aqui a explicação, as regras do jogo. Hoje, o primeiro dia, ele é para ser mais dinâmico, não é para a gente ficar aqui só falando em direção a uma outra plateia. A gente ainda nem começou, né, a oficina. Eu acho que a gente poderia, professora Regina, também é conselheira do concurso, aguardar um pouco mais. Vamos começar hoje, a gente tem 3 dias ainda, estamos muito no início, tá? A gente ainda não está nem falando de lei aqui, a gente está falando só, de novo, como a professora Fernanda acabou de bem colocar, de conceitos de base ainda, né? Assim, que serve para qualquer cidade, não é nada direcionado, focado, especializado aqui na cidade de Niterói. Vamos começar a discutir, fazer um grande alinhamento e depois... no último dia, o que eu gostaria de fazer de proposta? Que a gente vai ter um enfoque um pouco maior na lei, na proposta de lei, aqui de fato para Niterói, que a gente começasse a fazer discussões mais objetivadas em relação à nossa cidade. Tá bom? Se for possível. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, professor. Bom, me permite, só para esclarecer, porque talvez as pessoas aqui não conheçam. O Fórum UF Cidade, ele foi constituído, né, na época da Conferência das Cidades, em 2003. Talvez o professor Daniel Sanfelice nem era colega do meu departamento. Eu sou o professor Marcião de Oliveira, 35 anos que eu estou na UF, são 20 anos também fundador do programa de pós-graduação na UF. Queria esclarecer que a gente queria louvar essa iniciativa da oficina, né? Mas nós consideramos que ela ainda é insuficiente pela importância dessa lei e do envolvimento que ela tem para a cidade, da repercussão temporal que ela vai ter, né, para as próximas décadas, inclusive, né? Assim, louvamos essa iniciativa, mas gostaríamos de ampliar, né? E nossos temas aí são esses, né, que estão colocados por vocês, mas para além disso, na medida que a gente entende que a cidade não deva ser só norteada pelo uso pelo preço da terra. Então, queria só fazer esse registro. Esse fórum tem se reunido eventualmente em determinados momentos, né, de maior debate e discussão da cidade. Há mais de cerca de... Hoje, conseguimos fazer uma reunião com 12 colegas, né, reunir esses 12 colegas para poder produzir esse documento aí de contribuição. Gostaria de saudar e agradecer essa oportunidade dessa breve fala. Fica aí o documento para registro, tá? Estaremos aqui participando do evento e vamos deixar também com o Ministério Público, o Leonardo Tavaí, também para registrar, né, a nossa participação para a comunidade toda da cidade de Niterói. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras de verdade. O foco da lei não é exclusivamente em renda do solo, só para também justificar. Esse é um evento que tem esse foco. Também concordamos, acho que nós concordamos aqui, que não se esgota aqui, evidentemente, a abrangência e a complexidade de assuntos, de temas que uma lei urbanística tem. Tá? Isso pode ficar tranquilo, concordamos nisso,
tá? A gente só quis fazer esse foco porque é um dos aspectos que a gente acha que podem ser, assim, pelo menos nesse início, né? Melhor trabalhados, melhor conceituados. Às vezes tem muitas confusões que são criadas. Enfim, é o início dessa discussão. Mas, de novo, agradeço e pode ter certeza que tanto amanhã quanto quarta-feira a gente também vai ter um espaço maior para o debate. Só que eu acho que está todo mundo aqui mais ansioso, estou percebendo que está todo mundo muito quieto, muito calado. Até para melhorar um pouco a dinâmica, a história de todo mundo, a gente pensou já o primeiro dia para esse jogo, que é uma dinâmica, né, mais ativa e até como só um princípio também, assim, não tem, tanto que a gente está começando sem fazer nenhuma explicação teórica conceitual, sem fazer nenhum tipo de apresentação de objetivo da lei, a gente já está começando pelo jogo, tá? É justamente para isso, até para não sugestionar ninguém, ver aí, tentar também criar um certo grau de homogeneidade nesse público tão diverso. Temos aqui professores, doutores, temos alunos de graduação, temos pessoas que não têm nenhum vínculo também da população com o tema. Então, assim, até para criar uma base aí assim, normalizada entre todos, tá certo? Passar aqui para o Rogério para fazer as explicações, Rogério. Explica, por favor, aí o jogo e a gente, depois da explicação, a gente vai lá para fora, tá bom? Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês. Nós tivemos mais de 180 inscrições, então mostra a relevância do tema, as pessoas querendo saber o que a gente está querendo fazer aqui hoje. E aí eu também sou muito privilegiado de estar aqui e de já ter participado de alguns cursos do Lincoln, com o Martim, com Camila. E essa coisa do jogo, né, traz uma forma didática de explicação de alguns conceitos muito legais. E desde que a gente está pensando nessa oficina, eu levantei o dedo e falei, vamos jogar. Tinha um jogo até mais complexo, né, que é uma evolução desse que a gente vai jogar aqui hoje. E obviamente o jogo, acho que todo mundo, né, na sua infância já praticou algum tipo de jogo para te dar dinâmica e que te explica conceitos. Tá? Então esse é o nosso objetivo hoje. Né? Esse jogo é de propriedade aí do Lincoln, né, do Martim. E eu e o Martim aqui, a gente vai fazer, você me ajuda, Martim? Aqui, fazer as considerações? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo do jogo? Primeiro, simular o funcionamento do mercado imobiliário. Né? Eu imagino que poucos aqui já tiveram a oportunidade de comprar ou vender um terreno ou uma casa. Nunca teve essa experiência de fazer isso. Então, parte desse princípio. Tá? E aí, entender as relações entre os atores desse mercado, acho que é importante. Isso tem muito a ver com a lei, né? Porque a lei é que dá dinâmica no mercado. Entender a forma como o mercado de oportunidades pode encontrar equilíbrio, e aí isso é uma questão aí que o Martim trabalha demais, e quais são as consequências desse equilíbrio, que podem ser positivas, negativas, isso a gente vai tentar debater, e discutir a relação do custo socioeconômico entre diferentes localizações, porque aí, uma coisa também da geografia, eu sou geógrafo, né? Como é que a localização influencia no preço, na dinâmica da cidade. Tem algumas interações, né, que a gente vai simular de terrenos não desenvolvidos, de terrenos desenvolvidos e de produção de habitação. Em um ambiente de competição que determina o preço e as formas de ocupação dessa cidade que a gente vai simular. Tá? E aí, como é que começa o jogo? Né? Nós vamos ter lá fora 5 sequências de mesas, né, que vão representar a área central, a área colada à área central, a área intermediária, a gente está chamando uma área suburbana, né, e uma área periférica. Tá? E aí, o que a gente vai propor para esse leilão de terras? Todo mundo aqui vai poder ser um empreendedor imobiliário. Tá? O Martim vai ser o
o leiloeiro, né? E aí todo mundo vai poder querer comprar um lote. Tá? Então, animem-se em querer comprar um lote. Tá? E esses lotes vão ser divididos um em cada área da cidade. Tá bom? E aí, então, nós vamos, dessa primeira etapa, nós vamos tirar 5 incorporadores que vão adquirir a terra e vão propor uma construção dentro desse lote. Beleza? Até aqui tudo bem? E, obviamente, a relação de preço, o Martim vai regular ele no leilão. Por quê? Porque, para construir, o incorporador vai ter que levar em conta o preço que ele vai pagar no terreno, o custo da construção e, obviamente, a remuneração do empreendedor, que é o lucro. É para isso que o incorporador vende, compra a terra e constrói. Né? E aí a gente vai usar um parâmetro. Né? A gente poderia complicar o jogo, usar vários parâmetros de ocupação do solo, né? Mas a gente vai focar em um, que a partir desse parâmetro a gente consegue, e nessas relações entre localização, a gente consegue discutir várias coisas. Então, quais são os parâmetros de densidade? E o parâmetro é a densidade por lote. Tá? Então, definiu os 5, aí cada um dos empreendedores vai definir a densidade que vai ocupar naquele lote. Por quê? Porque ele vai vender unidades habitacionais. Então, quem não for incorporador vão virar famílias. E aí a gente vai pedir, acho que dupla. Duplas. Aí cada dupla vai receber um envelope com um dinheiro. E dentro do envelope vai estar definido qual vai ser o nível de renda de cada família. Tá? Então a gente tem 3 tipos de renda: renda baixa, o renda média e o renda alta. A gente tem uma proporção, né, obviamente, para dar dinâmica nesse jogo, e cada família vai ter uma renda para poder comprar uma unidade habitacional. E aí vai começar o negócio com os incorporadores, a partir da definição de quantas unidades habitacionais aquele empreendedor vai ter por lote, a gente vai passar a comprar. E aí, preste atenção, porque é aqui que define o preço do leilão. Tá? Qual é o custo habitacional? Então, você tem que imaginar que, se você decidir no seu lote uma unidade habitacional, você vai pagar 600 dinheiros. Tá? Se você for construir 2 unidades habitacionais, você vai pagar 550, um custo total da edificação de 1.100. E assim por diante. Tá? Escala aí, quanto maior o edifício, menor o custo por unidade, que é algo bastante conhecido no mercado. Tá, é isso. Então, 4 unidades, 8 unidades, 12 unidades e 16 unidades. Tá? A partir da definição, aí vai começar o processo de venda. Né? Então, quem não foi incorporador recebeu o envelope, está definido o seu nível de renda. A gente está sugerindo um acordo aqui coletivo que as pessoas não revelem a renda, principalmente para o consultor, porque aí ele vai nadar de braçada. Né? A gente não pode facilitar assim também. Né? E nem a renda entre vocês, entre famílias. Né? A gente pede para guardar isso como uma arma do jogo. As famílias também vão ter um custo a mais. Tá? Além do preço de venda, a família terá que pagar pelo custo de transporte. Como é que funciona? Aqui estão as rendas, desculpa. Qual é o tamanho da renda de cada família? Então, quem for baixa vai ter 1.000 dinheiros, quem for média vai ter 1.800 e quem for alta vai ter 2.400. Repetir. Custo de transporte. Na área central é subsidiado. Desculpa. Calma, desculpa. É 0. O custo é 0. Conforme vai mais para a periferia,
o custo do transporte é maior. Então, além do custo da unidade habitacional, vai ser descontado no final do jogo o custo do local que você decidiu ocupar pelo custo de transporte. Tá bom? O que a gente está tratando aí de absorver sobre... vocês imaginam que qualquer um de vocês já comprou algum imóvel, já entrou no mercado? Qual é esse processo de decisão? Bem, você tem uma renda e você trata de encontrar no mercado algo que caiba na sua renda e você tenta, você tem alguns custos, diferentes localizações, tem diferentes qualidades para você, ou diferentes valores para você, que a gente está, de certa forma, sintetizando em custo de transporte. Mas simplesmente isso aí o que está, de alguma forma, capturando a ideia de que são 5 terrenos diferentes para os indivíduos. Tem custos distintos na cidade de você residir em diferentes lugares. Você pode expandir isso imensamente com uma série de outros parâmetros, mas a gente está tentando fazer o mais simples possível, simplesmente colocando isso como custo de transporte. Mas, na verdade, é como se fosse, além de você estar mais distante ou mais próximo do centro, do tempo e o quanto você gasta por dia para ir e voltar ao trabalho, você pode ter também outros custos, como outros valores que você possa associar aos distintos lotes, como se você está perto da sua sogra ou não, por exemplo. Tem gente que valoriza muito e tem gente que valoriza pouco. Isso é uma questão pessoal até de como as pessoas consideram os distintos lotes. Nós estamos aí para simplificar todo mundo, todos os indivíduos, todas as famílias, elas sabem dessa diferença de valores, elas vão ter que pagar algo para morar mais no centro, não tem que pagar nada, mas se quiser morar na periferia, vai ter que pagar muito mais de transporte. O custo é muito maior para as famílias de residirem nas periferias que residirem no centro. Isso aí não é difícil de se entender, tá certo? E são diferentes famílias com diferentes rendas, como em toda cidade, tem pessoas com distintas rendas, e você tem um mercado que vai disponibilizar imóveis em distintos lugares. Quanto os incorporadores querem construir em cada lugar, vai ser uma decisão deles estratégica, que vão considerar qual é a capacidade de pagamento que vocês têm e quantas pessoas querem comprar ao preço que eles estabelecem uma unidade em distintos lugares. Basicamente é isso que a gente está tentando capturar, a essência do funcionamento do mercado de terra, o mercado imobiliário, que no final do dia é o que define o uso do solo, quem fica onde e a que custo para a cidade. Bem, é isso. Bom, aí depois da primeira rodada de vendas, a gente vai ter uma segunda rodada, porque vão acontecer situações, acho que não vai aqui ainda, né? Que a gente vai chamar de um mercado secundário, né? Então, uma nova rodada de vendas, o incorporador, ele... Se tiver tomado uma decisão equivocada, se você quiser refazer a sua decisão, você comprou um imóvel, se deu conta que você pagou demais, talvez, em um determinado lugar, e se você quiser reconsiderar isso, trate de encontrar alguém que queira comprar a sua posição. Se você não conseguir, bem, é porque você talvez tenha comprado muito bem. Se você conseguiu, porque talvez você tenha feito uma bobagem mesmo, né? Então, isso aí é fácil e o incorporador imobiliário também, ele pode ter construído algo e se dar conta que não consegue vender. Então, de duas uma, ou ele vai ter que deixar unidades vazias, ou ele vai pensar em reconstruir esse edifício, ele vai ter que destruir primeiro o que ele construiu e reconstruir outra vez, tem um custo para fazer isso. Então, situações, de certa forma, bem sintéticas sobre situações bastante sintomáticas do que é a cidade, como a cidade se produz. Né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar. Como é que o incorporador compra se ele não tem dinheiro? Nós vamos ter um banco, que é a professora Fernanda, e a gente vai simular um empréstimo. Tá? Ele tem que pagar no final do jogo. Que paga no final do jogo. Então eu esqueci de mencionar isso. Então como é que o incorporador? Ninguém tem dinheiro aqui. Tem crédito. Tá? E é assim que funciona no mercado. Né? Vão ao mercado sem juros, tá? O preço barato do dinheiro aqui. Tá?
Então é isso. Então vai poder recomprar, as famílias que não conseguirem comprar unidade habitacional vão poder comprar. Se uma família quiser vender para morar em outra área, também pode fazer esse processo. Tá bom? O término do jogo, né? A gente vai ter um tempo limite aí até às 5, tá? Porque aí a gente quer voltar para discutir os resultados. Como é que a gente vai apurar os resultados? Depois toda a família vai voltar com um envelope para a gente, com o dinheiro que sobrou, ou com o dinheiro que ficou, para a gente contabilizar e ver qual é o custo, né, que as famílias exerceram da sua renda para adquirir uma unidade habitacional. Tá? Os incorporadores também, a gente vai fazer esse desconto do empréstimo, do lucro, para também fazer essa conta para ver qual foi o melhor incorporador e qual foi a melhor família, para aí a gente discutir alguns temas, né? Como é que as famílias de baixa renda se comportaram nesse mercado, das várias faixas de renda, onde ocuparam. Aí tem uma série de questões que aí vão ser abordadas aqui pelo Martim, por todos aqui, e a gente num debate em cima disso, em cima desse jogo, tá bom? Isso aí a gente vai conseguir. Vai simular situações, um dos resultados possíveis que vai gerar informalidade, quer dizer, famílias excluídas, que não conseguem, dadas as condições que são apresentadas, participar desse mercado. E o que vai acontecer com elas também discute. Pode ser também imperfeições de mercado, quer dizer, vazios urbanos. Vão surgir, possivelmente, também vazios urbanos. Vamos entender por que surgiram esses vazios urbanos. São essas principais questões que, no fundo, estão inspirando, em larga medida, normas e regulações de uso do solo, para pensar em que medida essas normas e regulações de uso do solo podem, de certa forma, corrigir algumas dessas distorções que o mercado produz. A gente tem que entender um pouco o funcionamento do mercado para poder localizar ou situar um pouco o que seriam as normas e regulações de uso do solo para aqui vieram. Né? Finalmente, só para deixar claro também, esse funcionamento do mercado, no final do dia, quem entra, qualquer cidadão, eu quero entrar na cidade, para mim, custo de transporte é um custo, habitação é um custo. Eu quero ver quanto mais me sobra de dinheiro para ir à boate, para beber minha cervejinha, ao fim de semana no jogo de futebol, ou comprar, sei lá, o que seja. Então, esse resíduo orçamentário, tanto das famílias quanto dos incorporadores, esse resíduo relativo ao que a renda que eles tinham ou o empréstimo que fizeram, é o que vai, de certa forma, ser a métrica de quão exitoso os indivíduos foram e os incorporadores também. No fundo, é uma medida genérica sobre quem melhor estratégia conseguiu estabelecer para se situar nessa cidade. Claro. Então é isso. Jogando que a gente vai...